As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Está no ar uma primeira edição do Explicador das Manhãs 360 para falar sobre a crise política. É nosso convidado o Ministro da Presidência, António Leitão Amaro. A moderação é do Paulo Ferreira, do Bruno Vieira Amaral e também do editor adjunto de política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso. Muito bom dia, António Leitão Amaro, bem-vindo à Rádio Observador e este Explicador. Nós assistimos ontem no Parlamento, durante toda a tarde, no debate da moção de confiança, a uma série de propostas da parte do Governo no sentido de tentar um entendimento com o PS que lhes permitisse tirar essa moção. A pergunta é porque é que só se lembraram isso na última tarde e não nas últimas semanas? Muito bom dia a todos, porque isso não é assim, simples. Então, como é que é? Não lhe vou descrever as interações todas públicas e reservadas, mas não é assim. Mas houve então, ao longo dos últimos dias, conversas com o PS? Houve conversas anteriores à ação de plenário e no próprio dia. E identificámos a mesma vontade que ficou patente no momento da votação. Mas essas conversas foram no próprio dia. Isto é o que é que eu sei que há um espaço mediático grande a preencher com conversa sobre a estética ou a dinâmica da sessão. E não vos quero roubar o resto da agenda sobre isso e passarão sequer provavelmente o dia e o resto dos dias. O que é que as pessoas devem saber que está em causa? Uma combinação de dois objetivos. Esclarecimento claro de toda a situação que temos andado a discutir nas semanas anteriores, que é fundamental e que o Governo quer e o Primeiro-Ministro quer. Segundo, capacidade de governar. O que é que nós interpretámos e ficou claro ontem com a votação? Nós sabemos a maioria que recebemos do povo português. É maioria, mas não basta para governarmos sozinhos. Ao longo do ano passado, houve alguns sinais em algumas votações do PS com o Chega, mesmo o orçamento foi mesmo à última também, de que havia muita dificuldade, muitas vezes de conluio claro, assumido, outras vezes de conluio às escuras, entre o Chega e o PS, que não queriam deixar o Governo transformar. Quando esta situação se desenrolou, nós procurámos perceber em cada momento se havia uma preocupação genuína de esclarecimento ou se o que havia era uma vontade de tentar que a capacidade transformadora do Governo ficasse diminuída e o Governo ficasse, na verdade, numa morte lenta e num bloqueio lento. Mas já tinham percebido isso antes de ontem? Claro, por isso é que o Primeiro-Ministro disse que era necessária uma clarificação. Então porquê é que se insistiu numa tentativa de acomodar a Comissão Parlamentar de Inquérito? A diferença foi entre a proposta do PS de 90 dias, um prazo de 90 dias para a Comissão Parlamentar de Inquérito e cerca de 80 dias por parte do Governo, ou seja, até ao final de maio. Portanto, a diferença não é de 80 para 90, mas a resposta principal não é. Porquê é que se insistiu? Porque nós tentámos até ao limite, por tudo, que não houvesse eleições. Genuinamente tentámos que não houvesse eleições. A diferença não é entre 80 e 90 dias. De facto, a proposta que nós apresentámos, várias, e com flexibilidade, ao longo das conversas que tínhamos diretas, ou as públicas que tivemos que ter, porque o PS não mostrava abertura nenhuma, foi para que este exercício de CPI pudesse acontecer. Nós nunca quisemos impedi-la. Repare, se a moção de confiança tivesse sido viabilizada, a moção de censura a moção da CPI podia arrancar para a semana, se fosse essa a vontade. A questão é que a proposta do PS não era uma comissão parlamentar de inquérito que terminasse daqui a 90 dias, nem no final de maio. Ela podia demorar, como aqueles que conhecemos o procedimento parlamentar, podia, sem vontade e sem celeridade, demorar 3 semanas a começar os trabalhos, depois algumas semanas para pedir documentos, depois, como Pedro Nuno Santos confessou isto ontem, havia prorrogações dos 90 dias. O que é que nós estávamos Depois havia a interrupção do verão. Nós estávamos a falar de meses e meses e meses que, se fosse para esclarecimento verdadeiro e genuíno, era um exercício plausível. Mas, Bruno, o PS nunca apresentou perguntas escritas. O Primeiro-Ministro respondeu às perguntas do Bloco de Esquerda
em um dia útil e meio. O Bloco de Esquerda achou que elas eram insuficientes, tal como chega. Mas deixa-me só colocar uma questão. Não, Miguel, é normal que quem faz perguntas, por um lado, possa não gostar de todas as respostas e possa querer mais informações. Por isso é que o Primeiro-Ministro disse sempre, e nunca disse naquele sábado à tarde que não prestava esclarecimentos, disse o contrário. Estou disponível para mais esclarecimentos. E se houvesse uma preocupação genuína, as várias interações primeiro públicas com todos, ontem em público, e que não é diferente do que foi transmitido ao Partido Socialista também, havia disponibilidade para demonstrar toda a informação que fosse pedida, e não era às escondidas. Reparem, nós podemos criar aqui teorias sobre a política como um exercício estético, ou um exercício de teatro, em que andam aqui uns a tirar ou lama, ou lutas políticas de quem é que é a culpa uns para cima dos outros. Não é sobre isso que nós estamos aqui a fazer. Então, não, deixa-me acabar, Miguel. Senão não conseguimos fazer mais perguntas. Não, mas eu tenho mais tempo para as vossas perguntas. E, portanto, aguardo-as com toda a paciência e a vontade de as responder e muito gosto. O ponto aqui é este. Nós queríamos e estamos disponíveis para o escrutínio verdadeiro, mas estamos aqui e só estaremos no governo para transformar. Nós não estamos agarrados ao poder. Precisamente sobre as intenções do governo. Deixa-me só colocar-lhe esta pergunta. A 7 de março, o Sr. Ministro contrariou publicamente o seu colega de governo, Manuel Castro Almeida, que aqui mesmo no Observador sugeriu que a moção de confiança poderia ser retirada. A pergunta é o que é que mudou exatamente? Porque é que o governo de 7 de março admitia ou não admitia retirar a moção de confiança e ontem já admitia mudar a retirar a moção de confiança? Foram as sondagens que mudaram isso? Não, a única que é verdadeira sondagem até foi muito favorável. Portanto, não. As outras não são verdadeiras? Não são sondagens, são outros métodos de recolha. Ok, é isso que estamos a falar. Estamos a falar de outros instrumentos técnicos, é só isso. Esse tipo de abordagem não existe para nós, dessa insinuação que há conspirações ou que há preferidos ou produtos fabricados. Isso não é assim, nunca foi assim connosco. Nós nunca fizemos, então, nunca estivemos assim na vida pública. O governo a 7 de março não admitia retirar a moção de confiança e ontem admitia. Miguel, não foi isso. O que nós sempre dissemos era, e mesmo o Ministro Castro Almeida aqui, é precisa uma clarificação de que aceitam que o Governo tem, se quiser, confiança institucional, que é a palavra que ficou instituída, a confiança institucional do Parlamento para governar. E esse era o ponto, essa era a condição. E nós tentámos essa condição até ao final. E sim, nós fizemos um esforço para além do que nós achámos que eram as condições normais de reconhecimento dessa confiança institucional. Houve uma moção de censura, ela foi chumbada, mas o Partido Socialista logo disse que não confiava no Governo e que o Governo não tinha condições para governar. Houve uma segunda moção de censura, o Partido Socialista mudou de sentido de voto e continuou a dizer, apesar deste voto, parecia um bocado a história do Pedro e do Lobo. Outro ministro, Joaquim Miranda Sarmento, admitia que a situação podia ficar resolvida com 2 moções de censura chumbadas. Claro, não fosse o Partido Socialista votar, mudar o sentido de voto e a seguir logo dizer que não havia confiança institucional. Reparem, nós olhamos para... Notem o seguinte. O que é que estavam à espera do PS? Uma declaração solene? Como é que isso era feito em termos formais? Bastava não fazer a declaração oposta. E isso durava quanto tempo? Não se entende o que é que o Governo estava à procura ou à espera do PS nessa declaração de confiança no Governo. Não se entende. Mas eu posso procurar, eu posso tentar explicar. Depois de 2 moções de censura que o PS inviabilizou, ajudou a inviabilizar. Dizendo o quê? Mas, de facto, o voto no Parlamento é Eu sei que sou formal. eu que tenho que responder às perguntas. Claro. Mas a pergunta é, o que é que o Partido Socialista, ao mesmo tempo que votava, e já agora mudando o sentido de voto, dizia sobre o Governo e sobre as condições para governar? E sobre o Primeiro-Ministro, que não tinham condições. Notem o seguinte, há pessoas, e nós habituámos durante 8 anos, a quem fazia tudo para sobreviver no poder. Deixava de governar, deixava de transformar, deixava os serviços de saúde apodrecer. E a falta de policiamento nas ruas, as escolas sem professores, fazia tudo para continuar no governo. O país hoje tem um governo diferente, de pessoas que só estão aqui e só acham que vale a pena aqui estar, se for possível transformar, e isso só é possível se, as nossas propostas legislativas puderem ser encaradas pelo seu valor próprio e não com um bloqueio permanente, mesmo que se concorde com elas, se vota porque se quer desvalorizar
quebrar o governo e a sua ação, ou então, e para além disso, se quer manter a política sob um clima de suspeição e o Primeiro-Ministro e o Governo sob um clima de ataque e foi tanto assim. Foi para quebrar isso, obviamente, que apareceu a moção de confiança. Porque nós olhamos para a nossa maioria... Uma linguagem muito popular, ou sim ou sopas. Não é para sim ou sopas, é para dizer assim, numa democracia com base parlamentar forte, semipresidencial, mas com base parlamentar forte, só se pode estar no governo com condições para transformar se o Parlamento assim quiser. E o Parlamento tem instrumentos para falar. O Parlamento falou uma vez e todos disseram, e os partidos da oposição disseram, eu votei assim, chumbei a moção de censura, mas o meu voto não foi a sério. Eu quero é mesmo que o Governo não tenha... Acho mesmo que o Governo não tem condições. Segunda tentativa, parece um bocado a história do Pedro do Lobo. Foram 2 votações em que votavam uma coisa, mas afinal acontecia outra. E à terceira, como na história do Pedro do Lobo, finalmente apareceu o Lobo. E o Lobo era essa vontade que o Governo não governe e não transforme. António Leitão Amar, muito rapidamente, e até porque esse é um cenário improvável, mas se o Presidente da República decidir convidar o PSD a indicar outro Primeiro-Ministro, o PSD não vai aceitar? O PSD reunirá os seus órgãos hoje. Da minha parte, que sou membro de um órgão, direi, nós temos um Primeiro-Ministro que está a liderar um governo que está a transformar, um Primeiro-Ministro que tem respondido ao que mais nenhum Primeiro-Ministro alguma vez respondeu. Já agora, e agora esse processo vai se iniciar, e eu convido todos os órgãos de comunicação social a fazerem sobre os candidatos a Primeiro-Ministros principais o mesmo escrutínio que fizeram... E legitimamente, isto não tem crítica nenhuma, atenção, ao Primeiro-Ministro, e portanto a resposta simples é esta. Da minha parte, no que depender de mim, a minha voz nos órgãos do partido, eu sei que prefiro falar lá dentro primeiro, é sim, Luís Montenegro deve ser o candidato a Primeiro-Ministro do PSD. E falou de escrutínio, então estas eleições vão servir antes de mais para validar junto dos eleitores a idoneidade do Primeiro-Ministro, de Luís Montenegro? Não. Mas é por isso que vamos a eleições. Não é. É muito simples. Os portugueses falaram há um ano, deram um quadro parlamentar de fragmentação, mas com uma liderança da maioria do bloco político liderado por Luís Montenegro. Transformámos muito durante um ano, mas o Parlamento, esse quadro que os portugueses escolheram há um ano, preferiu que o Governo não continuasse em funções. Por uma escolha que eu respeito. Por uma questão muito concreta, que tem a ver não é com por uma questão Montenegro. muito... Vamos lá ver. Os parlamentos... parlamentos... Não houve crítica, isto é, a moção de confiança não teve a ver com as políticas seguidas pelo Governo. Teve também a ver com tudo. E veja o debate das últimas semanas. Pedro Nuno Santos, aliás, tentava fazer uma coisa. Qual é que é o problema? É verdade que cada vez que tentavam criticar o Governo, depois parecia que apareciam como uns adereços as críticas às políticas. Porquê? Porque efetivamente há uma apreciação geral... De outra maneira. Deixa-me terminar. Não fossem estas dúvidas sobre Luís Montenegro e a sua vida profissional passada, não estaríamos aqui certamente a falar desta moção de confiança e da queda do Governo. Há uma apreciação. Repare, a razão pela qual o Governo ontem foi demitido pelo Parlamento é porque houve... O que é objetivo é que houve um voto maioritário das oposições para deitar abaixo o Governo, e esse voto foi liderado pelo PS, que há muito tempo já mostrava vontade que o Governo não continuasse em funções, e o Chega, que ao longo deste mandato se juntou sempre ao PS para bloquear um Governo de centro-direita, que vai ficar na história, essa traição eleitoral. Disse que o André Ventura, que tinha vindo para a política e para o Parlamento para livrar o país do socialismo, e está a fazer tudo para tentar que o socialismo volte ao Governo. Estaremos cá nós, como os únicos representantes e força política, com capacidade e com força para evitar que voltemos ao marasmo, à incapacidade de transformação, à degradação dos serviços públicos, aos impostos no máximo, ao ataque à propriedade privada, à imigração sem controle, à segurança à qual não se atende. Para evitarmos todos esses males da política socialista, André Ventura apoia o Partido Socialista. A única força alternativa de governo é um governo liderado, e é uma maioria política liderada pela AD e por Luís Montenegro. E é isso que esteve ontem em causa. Chega e PS preferiram derrubar um governo de centro-direita, nós preferíamos continuar a transformar. Se os portugueses querem continuar a transformação, se, como as várias apreciações dizem, há uma satisfação geral com o desempenho do governo, claramente maioritária, vamos continuar. Mas em relação às dúvidas sobre Luís Montenegro, uma eventual vitória da AD nas eleições significa para vocês que o problema acabou?
Qual o problema? A falta de esclarecimento, que ontem foi reconhecida, quando o Primeiro-Ministro se disponibiliza para responder a todas as perguntas e não põe em causa... Como se disponibilizou sempre, e se disponibilizará sempre. Certo, mas se até lá tudo isso não for esclarecido, e tivemos tudo isso que o Primeiro-Ministro se disponibilizou ontem para esclarecer. Sr. Ministro, há 2 clientes da empresa de familiar de Luís Montenegro que ainda não são conhecidos, só para... 2 clientes? Sim, 2 clientes pontuais. Ou 2 clientes pontuais. Só para dar um exemplo. Não, Miguel, eu corrijo. Conhece, como sabe, o perfil e o que é que fazem cada uma das funções. Não conhece a identidade dos clientes. Não, como o Miguel não sabe, seguramente, quem é que são todos os clientes de todos os deputados, candidatos. Ninguém sabe quem é que foram os clientes de André Ventura quando era consultor fiscal, ainda tinha uma ligação à AT e fazia consultoria ao planeamento fiscal. Ou os clientes da empresa que Pedro Nuno Santos era dono, ou, já agora, os fundos públicos. Conhecer, a questão é essa. Não era importante conhecer? Houve uma preocupação de revelar alguns. Repare, é muito importante que o Primeiro-Ministro continue a ser um Primeiro-Ministro que presta esclarecimentos aos portugueses, e por isso houve partidos que apresentaram perguntas e nós respondemos. Mas a pergunta era se teria de apresentar esses esclarecimentos mesmo depois de ganhar as eleições que se prevêem. Não precisa sequer de esperar por eleições. Separem a coisa. Uma coisa é o exercício de esclarecimento, onde nós temos hoje um Primeiro-Ministro que esclareceu mais do que qualquer outro, e é legítimo que se façam perguntas. Portanto, também mesmo ganhando eleições, será necessário ainda apresentar esses esclarecimentos? Também não é, mesmo se ganhar eleições, eu estou convencido que vamos ganhar eleições, e nós não precisamos de esperar por maio para estar disponíveis para o esclarecimento. Olhamos e dizemos assim, depois de tantas perguntas e tantas respostas, continuamos felizmente até ver, com todos a dizer não há nenhuma ilegalidade. Pergunta-se, então, mas se calhar havia um conflito de interesse, há um conflito de interesse em que o Governo ou o Primeiro-Ministro decidiu em favor de algum interesse particular de alguns dos clientes ou dos amigos? Não, a prova temos do contrário. Eu posso, permitam só partilhar um exemplo que aconteceu. Quando não conhecemos dois clientes, como é que podemos fazer esse apuramento? Deixe-me partilhar, é muito fácil, é saber qual é que é a atividade, sabendo, e essa atividade é pública, saber se há decisões no âmbito dessa atividade. Mas é importante que os portugueses saibam como é que o Governo funciona e para perceberem que podem estar seguros. Em setembro passado, eu recebi, o Ministro da Presidência, um Ministro que interage muitas vezes com o Primeiro-Ministro, que o conhece a sua atividade, recebi dos serviços esta informação. O Estado perdeu uma ação em que foi condenado a pagar 18 milhões de euros pelo um Tribunal Superior por causa da acumulação de uma situação factual com um decreto-lei aprovado pelo Partido Socialista que estendeu a concessão de um casino, um acordo arbitral assinado por um ministro do Partido Socialista e em que o Estado foi defendido, bem ou mal, isso é outra questão, conseguiu recuperar, por advogados escolhidos pelo Partido Socialista. Aquela lei, aquelas decisões de acordo arbitral, aquela equipa de advogados escolhidas pelo Partido Socialista fizeram o Estado perder 18 milhões de euros, ou não evitaram que o Estado perdesse 18 milhões de euros contra a Solverde. Eu conheço o Luís Montenegro e sei da amizade que ele tinha, de há muitos anos, com o dono ou o principal responsável do Grupo Solverde. Mas sabia da ligação empresarial? Não, sabia. Bastava-me saber... Mas nessa altura sabia da ligação empresarial? Bastava-me saber da proximidade e a amizade que ele reconheceu. Fiz o juízo sabendo que a instrução que o Primeiro-Ministro nos deu sempre foi defender sempre e apenas o interesse público. Qual é que foi o juízo que eu fiz? Mudar os advogados, ter advogados públicos da equipa jurídica que nós estamos a reforçar, o centro jurídico do Governo, dar instrução para fazer um recurso excepcional que podia não ter feito. E o que é que nós conseguimos? Não. Para conseguirmos apontar Miguel, para o futuro. Está bem, mas as pessoas precisam de perceber se no momento certo nós decidimos em favor do interesse público ou privado. E decidiram. O que é que aconteceu? Nós decidimos fazer esse recurso, nós ganhámos a causa, mesmo depois da primeira decisão no Supremo Tribunal Administrativo, a empresa Solverde voltou a recorrer contra o Estado e nós voltámos a responder e voltámos a ganhar. Muito portanto, bem. O que é que sabem? Que o Primeiro-Ministro, os portugueses, o Primeiro-Ministro e os seus ministros defendem sempre e apenas o interesse público e não estão cá
a preservar-se no poder para defender nenhum interesse particular de ninguém que não seja um interesse público. Vamos apontar para as próximas eleições. Luís Montenegro tem condições de ficar à frente do partido se perder as próximas legislativas? Perder as próximas legislativas? Miguel, eu sei. Sempre que nós chegamos... Quem vai a eleições ganha ou perde. Miguel, é da vida. Sempre que há eleições, eu tenho um gosto enorme de vir aos estúdios da Rádio Observador, e há sempre um momento em que o Miguel, ou o jornalista que porque a vida é inevitável, ou se ganha ou se perde a eleição. Claro, e quer, a dada altura, não falar sobre as escolhas de políticas que os portugueses têm que fazer até ao dia das eleições, mas cenários pós-eleitorais. Eu não contribuo para esse peditório. Nem maioria absoluta. Não contribuo para esse peditório. Mas o próprio Luís Montenegro, nas anteriores eleições, pôs esse critério. Só seria primeiro-ministro se ganhasse as eleições. Vai manter esse critério, mesmo na possibilidade de haver, por exemplo, uma maioria juntamente com a Iniciativa Liberal? Não vou antecipar o que é que o candidato a primeiro-ministro e atual primeiro-ministro Luís Montenegro dirá aos portugueses no processo eleitoral. Posso antecipar o que é que vai ser parte da nossa estratégia, que é uma estratégia de continuar e dizer aos portugueses que queremos continuar a transformar o país, queremos continuar com os impostos a baixar, com as pensões e os rendimentos a subir, não apenas os salários mais baixos, mas também os salários médios. Mas é que há colegas seus de governo que dizem abertamente que o PSD, se ficar em segundo, deve viabilizar um programa de governo do Partido Socialista. Falo de Castro Almeida, falo de Paulo Rangel. Qual é a sua opinião sobre isso? Miguel, a minha opinião é a mesma de sempre. Eu não contribuo para esse debate de cenários pós-eleitorais. O Miguel, com todo o gosto, já sabe, sempre que quiserem fazer sessões para discutir a estética ou o drama da política ou as novelas pós-eleitorais, escolham outra, não escolham a mim, que eu não venho dar esse contributo. Se querem discutir quais é que são as alternativas e o que é que está em causa nesta eleição, o que é que os portugueses podem escolher se estiverem AD ou se preferirem regressar ao marasmo, à degradação dos serviços públicos e aos impostos no máximo do Partido Socialista, eu estarei cá convosco. Coisas muito concretas então, respostas telegráficas. O Governo ainda vai decidir a TAP ou não? A privatização da TAP? Paulo, pode-me responder sim ou não? Posso-lhe responder que há dossiês que precisam de governos em plenitude de funções. É o caso da TAP. E nenhum governo pode, dentro do período que decorre até às eleições, terminar um processo de privatização. Não vai seguramente decidir finalmente quem é que vai comprar a TAP no final de um processo de privatização. Há uma coisa, nós achamos, e sempre achamos, e isto é uma das coisas que provavelmente nos distingue de Pedro Nuno Santos, que vale a pena fazer esse caminho. No passado provou, a TAP foi muito melhor quando esteve em mãos privadas. Sabemos qual é a posição do Governo sobre isso. Eu também sei, mas também é preciso lembrar que Pedro Nuno Santos foi responsável por meter mais de 1.000 milhões de euros na TAP num buraco que os portugueses perderam e nunca vão recuperar. Acho que o montante é superior a esse até. Pois é. Eu disse mais de 1.000 milhões. É só para saberem qual é que é a fatura de Pedro Nuno Santos a governar. Mais os 500 mil euros de Alexandre Reis. Isso tudo vai voltar agora. Não nos podemos esquecer o que fez de mal e a incompetência de Pedro Nuno Santos quando foi ministro. Nomeação do Governador do Banco de Portugal. Ainda vai ser este Governo a decidir? Eu creio que o mandato termina depois em julho. Depende depois do tempo estimado para o processo eleitoral. E, portanto, não vão tomar uma decisão antes? Não é possível nos termos da... Uma coisa é nomear, outra coisa é tomar a decisão, apontar ao sucessor. Nos termos da lei, o poder de nomeação de entidades independentes está limitado, só pode ser feito em caso de vacatura do cargo, ela não acontece em gestão. É possível haver algumas nomeações em período de gestão, tem a ver com estes casos de vacatura, alguém morre, acaba o mandato e quer-se ir embora e não aceita prorrogar. A vacatura do cargo não vai acontecer, a não ser que o governador, se quisesse ir embora, tenha projetos político-partidários de algum tipo, entretanto, mas isso também não era uma surpresa, mas mais importante que isso, nós assumimos que haja o desempenho do cargo até ao final e, portanto, não há vacatura do cargo neste período, expectavelmente. Muito bem, António Leitão Amaro. Seguramente nos próximos meses teremos muitas oportunidades para discutir estas coisas todas. Obrigado por ter vindo ao Explicador. Foi um gosto muito grande. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia.